Vamos começar, gente, infelizmente, com uma notícia muito triste, um acidente muito grave no interior de Alagoas, do estado de Alagoas, vários mortos, um acidente com um ônibus, um capotamento, então a situação foi bem grave e há bastante pessoas feridas também. Quem está chegando com as informações para a gente desse acidente muito grave é o David Cardoso. Atualizações, por favor, David. Boa tarde para você. Em relação aos feridos, a gente sabe a situação dessas pessoas e também o número de mortos. Boa tarde, pessoal. Infelizmente, essa participação é com essa notícia triste, porque um grave acidente registrado na rodovia AL-220, em São José da Tapera, no sertão alagoano, resultou na morte aí de 15 romeiros que estavam em um ônibus. Segundo o governo do estado, foram 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças que, infelizmente, não resistiram. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã de hoje, e o ônibus levava cerca de 60 romeiros quando capotou no povoado de Caboclo. O veículo saiu de Juazeiro do Norte, que fica no Ceará. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde seguem recebendo atendimento médico. Uma força-tarefa com apoio de aeronaves, ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Alagoas e Polícia Rodoviária atuam no socorro às vítimas. As equipes permanecem no local para a conclusão dos trabalhos de triagem e resgate. O governador de Alagoas, o Paulo Dantas, cancelou a agenda que cumpriria em Belém e decretou o luto oficial de 3 dias. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. Por meio de nota, a ANT, que regula o transporte no país, informou que o ônibus envolvido no acidente fazia transporte clandestino de passageiros. O veículo não era habilitado pela agência, não possuía certificado de segurança veicular importante para fazer esse transporte dos passageiros, e que é um seguro obrigatório, nem licença de viagem. A ANTT afirmou ainda que acompanha o caso e mantém ações de fiscalização para coibir esse tipo de transporte no país que pode causar acidentes. Volto com vocês. Enquanto você está trazendo as informações para a gente colocou aqui no ar, na live, as imagens do ônibus, ficou a carcaça, né? As cadeiras, as poltronas todas arrancadas para fora ali e o ônibus bastante estragado. Então a gente vê que foi de fato um acidente bastante grave, um impacto muito forte, que essas cadeiras aí ficaram arrancadas e o ônibus muito destruído, muitas pessoas em volta também ali. Uma área de vegetação seca, né, Renan? Uhum. E o ônibus caiu para essa... Não chega a ser um abismo. Uma ribanceira, mas é um desnível importante. É um morrinho, assim, que o ônibus desceu, não chega a ser um morro grande, uma ribanceira de fato, mas tem um desnível e o ônibus ficou caído lá para baixo, nesse lugar de vegetação seca ali, com tudo em volta despedaçado. As cadeiras arrancadas, como eu disse. E, David, só para a gente concluir, tem além de todas essas irregularidades que você citou aí, que o ônibus não tinha autorização, não tinha sido vistoriado, não tinha nenhum tipo de seguro, ou seja, não era um ônibus que deveria estar sendo usado para fazer esse tipo de transporte, levando romeiros e um ônibus com essa lotação, né, com tantas pessoas. Não poderia ter ninguém, na verdade, não poderia estar na estrada. Mas tem alguma informação de testemunha, de sobrevivente, alguma informação de como teria sido a dinâmica do acidente? Se tinha alguma ultrapassagem ou suspeita de alta velocidade? O que pode ter gerado aí essa tragédia? Até o momento não, Adriana, estamos atualizando o caso. Eu acabei de olhar aqui novamente para ver se a gente tem uma atualização. A gente ainda não tem essa informação, a nossa produção está apurando, e o acidente já é considerado um dos maiores acidentes em estrada no Nordeste nos últimos anos. Tá certo. É muito chocante. Obrigado, David, pela sua informação. E é um ponto importante da gente trazer, pessoal, com relação a esse tipo de transporte, né? Porque, claro, algumas pessoas podem ser passadas para trás, ali enganadas, né? O ônibus está regular, tá tudo certo, e aí quando você começa a viagem descobre que não, mas muitas pessoas estão cientes de que embarcam em ônibus que não estão regularizados, que não têm seguro, que não passam por nenhum tipo de vistoria, e esses acidentes acabam acontecendo. Fazer esse investimento, pagar um pouco mais caro por um ônibus que a gente sabe que está regularizado, é um investimento que vale a pena, pode custar a nossa vida. A gente não está culpabilizando essas pessoas, pelo amor de Deus, longe disso, a gente está falando de uma tragédia muito grande, mas é importante estar de olho nisso, é importante fazer esse investimento, comprar passagens em empresas, em terminais rodoviários que sejam seguros,
para evitar tragédias como essa. Dessa vez a gente está falando do interior de Alagoas, mas já contamos aqui de outras situações bastante parecidas em diferentes regiões do país com ônibus regulares. Sabe que as pessoas muitas vezes comentam, pessoas que moram assim no interiorzão do Brasil, é que não tem o ônibus que faz a linha no trajeto que a pessoa deseja, que faça uma viagem direta. Então, muitas vezes a pessoa, para pegar um ônibus regular, vistoriado... Vai no pinga-pinga, né? Ela tem que pegar de uma cidadezinha, passar em outra, às vezes descer, passar em outra, e isso deixa a viagem mais cara e a viagem mais longa. Mais difícil, é fato, mas é um mais difícil, mais seguro. Então não vale realmente a pena você arriscar em transportes que são completamente irregulares e que nem sempre tem motoristas treinados. Tudo pode ser um complicador e pode ser um risco de vida, como a gente viu nesse lugar, né? A gente vai seguir acompanhando essa investigação desse